Shalom Adonai Yeshua Alehi, Shalom Adonai Yeshua Alehi, Shalom Adonai Yeshua Alehi, G de dias, Shalom Adonai Yeshua Alehi. A paz do Senhor seja contigo, né? Querido de Deus, maravilha. Bem, uma alegria nós retornarmos aqui e retornarmos para a aula de número 19. Permita-me orar contigo. Ó Eterno de Israel, o Senhor da sabedoria, o Deus de toda ciência, o Omnis Scientis, obrigado. Obrigado por gerar em nós a fé e usamos-a para com o Senhor. Obrigado que nós, sendo tão frágeis, pequenos, tão imperfeitos, sim, com todas as nossas limitações, ainda confia em nós e entrega nas nossas mãos o bem mais precioso que o Senhor tem. Nos dá a responsabilidade de alguma forma servir como mordomos, cuidar da tua noiva, a noiva do Cordeiro, a Igreja de Cristo. Tem misericórdia de nós, nos aperfeiçoa, ensina-nos a entender o nosso chamado, o propósito para o qual fomos chamados. Seja conosco a tua presença e abençoa-nos nesta aula, Bishem Yeshua. Amém. Amém. Bem, queridos, eu falei na última aula que esta próxima aula, que é a aula de hoje, seria uma aula cansativa, talvez. Não é, é que nós estamos acostumados a lidar com liderança cristã e hoje nós vamos tratar mais de conceito de liderança e falando mais de liderança secular. Alguém diz assim, mas pastor, eu estou num curso de liderança cristã, o que eu preciso saber de liderança secular? É verdade. Mas como vamos querer saber sobre liderança cristã se não temos nem a noção da liderança secular? Sendo que a liderança cristã é muito mais excelente, certo? Então, nós vamos ao conceito de liderança secular. Eu espero não ser tão cansativo, mas é necessário, tá bom, queridos? Nós vamos continuar o nosso curso, na aula 19, curso teológico especializado em liderança cristã. Eu espero que os nossos gráficos aí sempre estejam em ascendência e não em descendência. Propósito desta aula. Qual seria o propósito desta aula? Bem, entender os conceitos e contexto de liderança, falando de conceitos de liderança secular. Compreender a significação, né, da figura do líder diante do contexto social contemporâneo. Nós estamos na era do conhecimento, né? Então nós precisamos compreender a significação da figura do líder. O que um líder significa? Um líder, irmão, significa muito. Na liderança secular, bem como na liderança cristã. Agora, a nossa liderança é cristã e a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. Então, às vezes na liderança secular se erram e não causam tanto escândalos, mas quando se erra na liderança cristã, por exemplo, vamos juntar alguns fatores aqui. Consagrar pessoas despreparadas. O que eu falei sobre proliferação de igrejas e ministérios de formas inadequadas. A pessoa sai na rebeldia, abre uma igreja de qualquer jeito. Por exemplo, só para você ter uma ideia. Um cidadão de uma igreja dessa aí foi consagrado a pastor de qualquer jeito, ele não era nem crente direito. Mas ele ganhou uma credencialzinha de pastor. Tá? Não era de nenhum ministério conceituado, não que eu tenha algo contra ministérios que não são famosos, Deus me livre, não. Mas estou falando de desestrutura, despreparo, entendeu? Aí o cidadão ganhou uma credencialzinha, tempos depois ele se desviou, nunca jogou a credencialzinha dele fora, de pastor. E um tempo depois ele entrou no mundo do tráfico. Aí ele foi preso, estou contando história real para vocês, tá? Foi preso com drogas e fuzis, armas. Quando deram a revista lá, descobriram que ele tinha uma carteirinha de pastor há mais de 20 anos.
Como que a manchete apareceu? Complicado, né? Pastor é preso por tráfico de drogas e tráfico internacional de armas. Entendeu? O cidadão nem crente não era. Então nós estamos na era da informação. Então nós precisamos entender, na era do conhecimento, nós precisamos entender o significado, a figura do líder, diante do contexto social moderno, contexto social contemporâneo. Então é o objetivo desta aula: entender os conceitos e contexto de liderança, compreender a significação da figura do líder no contexto social moderno, identificar os estilos de liderança, analisar as características de um líder, tá? E analisar além de analisar as características de um líder, construir ou estruturar, né? Fomentar, construir ou fomentar a opinião crítica, né? Fortalecer a opinião crítica a respeito dos estudos sobre liderança. Então, vamos lá. Alguns conceitos de liderança, só para você entender, a palavra liderança ela vem do verbo em inglês to lead. Esse to lead no inglês significa conduzir, guiar, comandar, pilotar, levar, dirigir, governar, capitanear, mostrar o caminho, dominar-se. Então, o líder, ele domina a si mesmo. Se você é líder, você mostra o caminho. Se você é líder, você capitaneia. Se você é líder, você governa. Se você é líder, você dirige. Se você é líder, você leva. Você é líder, você pilota. Se você é líder, você comanda. Se você é líder, você guia. Se você é líder, você conduz. Tá? Agora veja bem, tudo isso está no verbo do inglês to lead, que seria o verbo, a palavra para liderança. No português é o verbo conduzir, verbo guiar, comandar, pilotar, levar, dirigir, governar, capitanear, mostrar o caminho. Então quer dizer que o líder ele conduz, o líder guia, o líder comanda, o líder pilota, o líder leva, o líder dirige, o líder governa, o líder capitaneia, o líder mostra o caminho, né? E o líder não é que domina o povo, ele domina-se a si mesmo. O maior desafio de um líder é dominar-se a si mesmo, tá bom? Vamos lá. Liderança, ainda falando de alguns conceitos, essa palavra ela é muito utilizada por gerentes, por empresários, por políticos, oradores e professores. Entendeu? Falando de liderança secular. Sim, são líderes políticos, líderes oradores, professores, é muito usado nesse meio, empresários, gerentes, tá bom? Empresários, gerentes. Então veja bem, liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas, transformando numa equipe que gera resultados. Entendeu? Então, liderança é um processo de conduzir um grupo de pessoas. Se você conduz um grupo de pessoas, que nem sempre um grupo é uma equipe, tá? Mas você transforma elas numa equipe que gera resultado. Porque tem gente que está em grupo porque é obrigado. Agora, quando a pessoa entende, não, eu preciso me integrar à equipe, e se eu fizer a minha parte, todos nós fizermos a nossa parte, o trabalho vai acontecer. Bom, essa é a função da liderança. Essa é a função da liderança. Liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas, transformando-os numa equipe que gera resultados. Liderança é a habilidade de motivar e influenciar os liderados. Então o líder ele motiva e influencia os liderados. E motiva e influencia de forma positiva, que tem gente influenciando de forma errada, né? E ele consegue convencer para que todos possam contribuir voluntariamente e com entusiasmo. Você não tem ideia do que é uma equipe que se oferece voluntariamente com entusiasmo para alcançar os objetivos da equipe da organização. Entende? Então, essa é a função da liderança, o processo de conduzir um grupo de pessoas, transformando-os numa equipe que gera resultados. A habilidade de motivar, influenciar os liderados de forma ética e positiva, para que contribuam voluntariamente com entusiasmo para alcançar os objetivos da equipe e da organização. Então, liderança é a influência interpessoal exercida numa situação.
tá? Por intermédio do processo de comunicação, para que seja atingida uma meta. Então veja bem, atenção nas palavras, porque elas são cuidadosas. Liderança é a influência interpessoal exercida numa situação, por intermédio do processo de comunicação para que seja atingida uma meta. Então, para que seja atingida uma meta, é preciso que haja influência interpessoal exercida numa situação por intermédio do processo de comunicação. A meta será atingida. Então, olhe bem que lideranças têm metas a ser alcançadas. Isso na liderança secular. É claro que na liderança cristã nós também devemos saber onde queremos chegar com a nossa liderança. Nós não podemos dizer, não, vamos deixar, não tem meta, vamos deixar em aberto. Isso aí foi Dilma Rousseff que falou, né? Não tem meta, nós vamos deixar em aberto. E quando a gente atingir a meta, e a gente dobra a meta. Entendeu? Não é bem por aí. Vamos lá. Algumas observações. Liderança é o estudo da... liderança, veja bem, o estudo da história tem sido o estudo dos líderes. O estudo da história tem sido o estudo dos líderes. Quando você era criança ou adolescente, na terceira, quarta série, você já estudava estudos sociais. Aí você estudou descobrimento do Brasil, sim, independência do Brasil, proclamação da República, libertação dos escravos, Inconfidência Mineira, certo? Você vai estudando sobre isso, a Guerra Farroupilha, as capitanias de portos, capitanias hereditárias. Você vai estudando vários assuntos. Só que você vai vendo que existem personagens ao longo da história. São líderes que fizeram a história. Por exemplo, você estudou sobre a libertação dos escravos. Quem? Princesa Isabel. Quem era a Princesa Isabel? Né? O que ela fez? O que a Princesa Isabel fez? Por que ela fez? Né? Por que ela fez? O que fez? O que fizeram? Entende? Então existe um contexto, e você vai vendo que existem pessoas que se destacam e fazem a história. São líderes. Isso na liderança secular. Tá? Então o estudo da história tem sido o estudo dos líderes. Eu sei que o líder ele precisa ter um diferencial, principalmente nós como líderes cristãos, precisamos de diferencial de graça, de unção, de conhecimento, e há um conjunto de características que nós precisamos buscar em Deus. Mas Jesus e os seus discípulos eram tão parecidos que quando foram prender, Judas foi junto, porque não sabiam quem era Jesus. Judas disse assim, aquele a quem eu beijar, ele é o Cristo. Aquele a quem eu beijar, ele é o Cristo. Então, o líder ele se parece sim com seus discípulos. Na liderança secular é diferente. Não, você deve se destacar. Você deve ser diferente, ter algo a mais, porque pode olhar, o triângulozinho de peixe aí está formado, mas tem um ali na lateral, fora ali, doidinho para chegar e tomar o seu lugar. Então você fica esperto. Na liderança cristã não vou dizer que não seja desse jeito, né? Porque tem gente que leva as coisas muito pelo secularismo. Mas que nós precisamos ter diferencial, claro que precisamos. O líder tem que ter algo que o destaque como líder. Então vamos falar aqui de liderança situacional. Liderança situacional. Vamos falar de liderança, de líder e liderados, né? Liderança situacional. Ocorre quando as qualidades, as características e as habilidades, olha o conjunto, qualidades, características e habilidades de um líder são determinadas pela situação em que deve agir. Ou seja, a situação cria o líder. Então eu vou voltar ali em cima, só para você ver. O que você precisa buscar sempre melhorar? Suas qualidades, suas características e suas
habilidades. Qualidades, características e habilidades. Bem, por exemplo, numa situação qualquer, o líder mais eficaz é aquele que melhor satisfaz as necessidades de seus seguidores. E a gente acha que não é assim. Mas, por exemplo, eu como pastor, eu tenho que apacentar bem. Tem que fazer bem, até porque se eu não fizer, o outro da igreja ali da esquina faz. Entende? Você está entendendo de uma pessoa que sai a pé para ir para a igreja e ela passa sempre na frente de várias igrejas abertas. Mas não, eu vou naquela, porque aquela é minha igreja. Aí ela chega lá e a igreja está fechada. Sem um aviso prévio, sem comunicação. Entende? Um dia ela diz assim, por que eu passo na frente de um bocado de igreja? Para ir numa que não faz as coisas direito. Então, numa situação qualquer, o líder mais eficaz é aquele que melhor satisfaz as necessidades de seus seguidores. Então, sempre devemos fazer bem feito. Se achamos que na liderança secular, a liderança secular é muito competitiva. A nossa não é tão competitiva, ela é mais séria, porque nós estamos trabalhando para Deus. E maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, né? Exemplo de liderança situacional, para você entender. Se um avião ele faz uma aterrissagem forçada, numa floresta, até então o comando, a liderança era do piloto, certo? Para pousar um pouso forçado. Agora, nessa situação, para atingir uma meta, qual que é a meta? Escapar da floresta. Aí a influência sobre as pessoas, interpessoal, influência sobre os outros, né? Interpessoal é sobre os outros. A influência sobre as outras pessoas passa a ser exercida por um passageiro ou tripulante, que fez um curso de salvamento na mata, que conhece o processo de comunicação na floresta. Entendeu? Então mudou a situação, mudaram as necessidades dos liderados. O processo de comunicação também agora é outro. Logo, a liderança passou a ser exercida por outra pessoa. Então, dependendo da situação. Entende? Você já deve... Vamos falar de situações de igreja, situacional. Você já viu igrejas que são excelentes na palavra e deixam a desejar na música, no louvor? E tem igreja que é um espetáculo, é uma excelência no louvor e deixa a desejar na palavra. O piloto. A liderança era dele na aterrissagem, no pouso forçado, na floresta. Se esse piloto tivesse feito um curso de salvamento na mata e conhecesse o processo de comunicação na floresta, você está entendendo que a situação faz o líder? Sim, mas olha essa frase anterior aqui, ó. No final da frase aí, ó, em cima dos peixinhos. Numa situação qualquer, o líder mais eficaz é o que melhor satisfaz as necessidades de seus seguidores. Então nós como pastores e como líderes cristãos, nós devemos sim nos especializar naquilo que nos for possível. Tá? Com licença, irmãos. Vou ter que gravar essa aula em 2 vídeos, tá? Cada um de meia hora. Estou com um problema aqui de superaquecimento. Estou precisando que Deus me dê um notebook novo. Aí ele desliga. Acredite, mas eu já estou gravando essa aula já pela 3ª vez. Só Jesus. Já são mais de 8 horas de serviço. Mas vai dar certo. Vamos lá. Eu estou com medo de desligar. É que quando eu estou no meio da gravação, ou terminando a gravação como a última vez, estava nos slides finais. Aí ele desligou pelo superaquecimento. Então vamos lá. Vamos falar aqui da eficácia da liderança. A eficácia de um líder é avaliada pela realização dos objetivos do grupo. Então, como é que se diz se um líder é bom ou não? Se ele alcança as metas, se ele atinge as metas, se ele alcança os objetivos. O técnico bom é aquele que leva o time a bons resultados. Então, a eficácia de um líder é avaliada pela realização dos objetivos. Por exemplo, alguém assim, ó, liderado falando, puxa,
Não, liderado não, digamos, o dono da empresa falando do seu gerente. Gostou, a produção aumentou, disse assim, puxa, ele conseguiu convencer os operários a trabalharem com mais entusiasmo. O cara é líder. O cara convenceu os operários a trabalharem com mais entusiasmo. Olha o chefe. Vamos falar aqui de um frigorífico de frango. Os frangos passam pendurados na linha de produção e digamos que toda aquela equipe abate 10 mil frangos por hora. Né? Eu estou falando para você histórias que eu conheço. Ai, se conheço. Entende? E quando a equipe trabalha bem, 10 mil, aí o outro diz assim, não, coloca 12 agora. Todo mundo com a mão doendo, congelado, 12. Quando atinge 12, coloca 14. Eu já vi dobrar, né? E quase chegar a 18 mil frangos por hora. E ruim é aquele que não consegue acompanhar a demanda, né? Pois é. Mas é diferente de forçar as pessoas a trabalharem do que quando você convence os operários a trabalharem com mais entusiasmo. Nós estamos falando de liderança secular e isso serve para nós como liderança cristã. Tem pastor que diz assim, né? Por exemplo, vai num culto de ensino, aí é meia dúzia de gato pingado. Por que será? Ah, porque o povo não gosta da palavra. É o povo que não gosta da palavra de Deus ou é tu que ensina ruim? Que Deus me livre. Chega a dar sono, dá raiva de ouvir 40 minutos. Né? Sabe quando não desce? Você sabe como é que enche linguiça? Pega a carne moída e fica enfiando dentro da tripa e não quer entrar e a gente começa a socar e vai, empurra com a varinha e não quer entrar, mas a gente vai. Tem gente que vai pregar para ensinar do mesmo jeito. Aí o culto de ensino é uma negação. Aí o camarada pega e chega no culto de domingo. Aí diz assim, irmãos, nós tivemos uma mensagem aqui na terça-feira, uma exortação. Aí o pessoal já diz assim, eu nem vou, só terça-feira o pastor só bate. Aí ele chega no domingo e diz assim, pois é, irmão, tinha meia dúzia de gato pingado aqui, não vieram ouvir o estudo na terça, eu vou dar o estudo aqui agora no domingo. Aí ele pega e passa a bater no domingo. E acha que está fazendo certo. Entende? Não seria melhor convencer? Eu aprendi a trabalhar como pastor. Hoje ele tem 87 anos. Novamente falo eu aqui do pastor Monteiro, né? Eu tenho 87 anos e já leu a Bíblia suas 87 vezes. E eu trabalhava com ele, em cada assento ele deixava uma apostila. E quem entrasse primeiro podia sentar e pegar o seu local e a sua apostila. Entende? Os cultos de ensino eram apostilados. Uma apostila daquelas às vezes dava para 2, 3 cultos. E às vezes no meio do estudo, quando a apostila acabava, ele já entregava uma nova e a gente já começava. Resumindo, o pessoal atravessava a cidade para ir no culto de ensino dele. E acredite, no culto de estudo do pastor Monteiro tinha pessoas penduradas na janela para ouvir o ensino. Sim? Então, é diferente de meia dúzia de gato pingado no culto de ensino, e já que vocês não vieram para apanhar na terça, vocês vão apanhar aqui no domingo. Não. Na liderança secular mesmo, se fala de um gerente, puxa, como ele conseguiu convencer os operários a trabalharem com mais entusiasmo. Entende? Nós temos que quebrar esse paradigma de que teologia é uma coisa ruim, cansativa, difícil de linguagem, de que estudo bíblico não é legal, entendeu? Então a eficácia de um líder ela pode ser avaliada de acordo com o grau de influência que exerce sobre os seus seguidores para a consecução dos objetivos do grupo. Entendeu? A eficácia de um líder pode ser avaliada de acordo com o grau de influência que ele exerce influência sobre o grupo para que possam atingir objetivos. Por exemplo, um operário, estou falando de liderança secular, mas ele fala assim do seu encarregado, ó, com fulano, com o Franelton, eu topo qualquer parada. Eu trabalharia em qualquer função que ele me colocasse. É a mesma coisa assim. Ele é o melhor encarregado com quem eu já trabalhei toda a minha vida. Com o Zaz Doberildo eu topo qualquer parada.
eu trabalharia em qualquer função que ele me colocasse. Eu nunca conheci um chefe de equipe, um líder de equipe tão bom quanto ele. Às vezes tem nome de chefe, mas não é chefe, é líder. Entendeu? Nós temos que aprender, às vezes, com a liderança secular, sim. Vamos lá. Então, a eficácia da liderança é aquele que fala sinais que o povo entende, que entusiasma, que anima o povo a trabalhar em grupo, a alcançar as metas, colocar tudo no seu devido lugar, produzir resultados. Entendeu? Então, resumindo, há um conjunto aí, ó, as situações, aí influência interpessoal, influência sobre o grupo, né? Processo de comunicação, saber se comunicar para atingir a meta. Tudo isso forma o quê? Forma liderança, tá bom? Bem, com licença. Isso vai mudar, essa história vai mudar. Tenho certeza, se Deus quiser. Segundo Chiavenato, a teoria das relações humanas, ele constatou a influência da liderança sobre o comportamento das pessoas. Existem 3 principais teorias sobre a liderança. 3 principais teorias sobre a liderança. Vou falar aqui das 3. Traços de personalidades, estilos de liderança e situações de liderança. Então, Chiavenato, falando sobre a teoria das relações humanas, ele fala dessas 3 principais teorias sobre liderança. No traço de personalidade, segundo esta teoria, o líder possui características marcantes de personalidades que o qualificam para a função. Na liderança cristã também tem traços de personalidade. Se ele é bom ensinador, se ele é bom pastor, se ele é amoroso. Quanto mais características que não seja pejorativa você somar, é muito melhor. Tá? Então é preciso, agora se você é turrão, você é durão, você é crítico, se você é ingrato, se você é inibido, se você é melancólico, complica as situações, entendeu? Traços de personalidade. Segundo essa teoria, o líder possui características marcantes de personalidades que o qualificam para a função. E a segunda teoria é estilos de liderança. Esta teoria aponta 3 estilos de liderança. Isso porque Chiavenato na teoria das relações humanas, tá? Então, falando da liderança secular, 3 estilos de liderança apontados por Chiavenato nas relações humanas é a liderança autocrática, democrática e liberal. É claro que na liderança secular eu vou falar mais uma, da liderança paternalista. E nós vamos ver que na liderança cristã são 5, né? Mas existem as situações de liderança. Nesta teoria, o líder pode assumir diferentes padrões de liderança de acordo com a situação e para cada um dos membros de sua equipe. Tá? Então vamos lá. Estilos de liderança. Liderança autocrática. Liderança autocrática. Na liderança autocrática, o líder é focado apenas nas tarefas. Na verdade, isso aqui é um chefe. Esse tipo de liderança também é chamado de liderança autoritária ou diretiva. O líder toma as decisões individuais, desconsiderando a opinião dos liderados. Você não está aqui para opinar, você está aqui para fazer. Se fosse para sua opinião, você aqui era o encarregado, aqui o encarregado sou eu. Mas isso é na liderança secular. Apesar que tem alguém exercendo liderança cristã procedendo desse jeito. Liderança autocrática, entendeu? Mas tem o outro que é a liderança democrática, chamada ainda de liderança participativa ou consultiva. Entende? Esse tipo de liderança é voltado para as pessoas e a participação dos liderados no processo decisório. O mundo gosta muito disso, entende? Essa liderança participativa, consultiva, voltado para as pessoas, democrática. Apesar que nós da igreja, a igreja não vive uma democracia, tá? Onde a participação de todos, né, no processo. Tem igreja, sim, por exemplo, como igreja, só vou citar um exemplo, não é pecado e nem é segredo, né? Mas, por exemplo, a igreja presbiteriana, tanto do Brasil quanto independente, a sua diretoria
ela é eleita, mas existe, quando é eleita, se elege o Conselho Deliberativo, entende? Isso, não sei se você sabe, mas são igrejas onde o pastor não lidera, o pastor é para o altar, para orar pelo povo e palavra, mas existe um grupo que coordena a igreja. Alguém diz assim, mas esse é o melhor estilo. Eu conheço um que ele pegou e convenceu a liderança que eu digo um grupo da diretoria, e espreitaram o pastor e disse, se o senhor quiser continuar a partir de hoje, o senhor vai ser pastor da parte espiritual, mas eu vou ser o administrador. Pois é, depois de 2 anos ele já não se conformou mais só como administrador, ele queria os dois. E conseguiu, né? Conseguiu. Mas tudo bem. Entende? Então, democracia ela não funciona muito na igreja. Nós vamos ver que não é a participação dos liderados no processo decisório, não. O povo precisa ter um rumo. Tá? Agora, a liderança liberal. Neste tipo de liderança, as pessoas têm mais liberdade na execução dos seus projetos, indicando possivelmente uma equipe madura, né? Mas não é bem isso. É uma equipe madura, autodirigida, que não necessita de supervisão constante. Que, na verdade, por outro lado, a liderança liberal também pode ser indício de uma liderança negligente e fraca, onde o líder deixa passar falhas e erros, sem corrigi-los. Você está entendendo? Então, liderança liberal, todo mundo faz o que faz. Ninguém pega no pé de ninguém. É bom trabalhar no lugar, não. Cumpro o meu horário, deu 5 horas, bato no meu cartão, não tenho nenhuma responsabilidade mais. Na liderança secular, na igreja também não é assim, né? Agora, isso aqui que a Avenato não falou, mas faz parte da liderança secular, em outras teorias eu vou trazer para vocês. A liderança paternalista. Estou com medo desse computador desligar, irmão, o barulho está alto. Veja bem, a liderança paternalista. O paternalismo ele é uma atrofia da liderança, onde o líder e sua equipe têm relações interpessoais similares às de pai e filho, onde se dá muita preferência para alguém de forma incondicional. Liderança paternalista pode ser confortável para os liderados, evitar conflitos, tá? Mas não é o modelo adequado num relacionamento profissional, pois numa relação paternal o mais importante para o pai é o filho, incondicionalmente. Agora, já em uma relação profissional, o equilíbrio deve se preponderar e os resultados a serem alcançados pela equipe são mais importantes do que o indivíduo. Isso aqui na liderança secular existe muito paternalismo, de empresas que estão na mão da mesma família há gerações, passam de pai para filho, entende? Eu tenho um amigo, vou falar para vocês, o pastor Marcos Tormena, é lá de Rio do Meio, Camboriú, Santa Catarina, da madeireira Tormena, isso. E ele tem um menino assim, uns 6 anos de idade, e um dia eu estava lá, eu gosto de esconder lá na caverna de Adulão, é um lugar bom, sabe, para se esconder e para ficar tranquilo. Caverna Adulão é um templo que ele fez lá num lugar muito lindo, irmão, cercado de montanhas, todo de eucalipto, coisa linda. Aí ele ensinando o menino de 6 anos a plantar madeira. E ele foi me contar que ele está olhando hoje, vendendo madeiras gigantescas, e ninguém tem madeira como ele também. Por quê? Porque ele está colhendo madeiras que foram plantadas há 250 a 300 anos atrás pelo sexto avô dele. E ele diz, meu sexto avô, que é o ex-avô, né, ensinou o meu pentavô a plantar. Meu pentavô trabalhou e ensinou o meu tetravô a plantar madeira. Meu tetravô ensinou meu trisavô ensinou meu bis ensinou meu avô ensinou meu pai me ensinou, eu estou ensinando meu filho. Então eles estão colhendo madeira hoje de 250 a 300 anos atrás, mas eles já estão plantando para alguém colher daqui 250 a 300 anos. Na liderança secular o paternalismo funciona, o problema é quando se passa isso na igreja. Quando tem outro, não importa se tem dom, se é chamado por Deus, tem capacidade, mas não é meu filho. Entende?
eu tenho relação com ele, a minha relação interpessoal com ele não é paternalista. Não sei se você está me... Aqui entra aquele assunto de novo chamado de nepotismo religioso. Nós vamos continuar isso aqui no próximo vídeo, tá bom, meus irmãos? Vamos lá.